Me pediram para falar sobre licenciamento ambiental e desenvolvimento, mas não tem como a gente não, acho que já estava programado isso antes, né, não foi? Antes do acidente, do ocorrido, né? Não, foi depois? Ah, pois é. E aí, então, eu vou começar pegando o fio ali do que eu estava falando ali fora com o pessoal do sindicato. Primeiramente, assim, realmente não tem como falar que foi um acidente natural, né? Acho que está todo mundo concordando com isso, muitas notícias, muitas evidências, né? Não foi um acidente natural. Foi um desastre que aconteceu. A gente não pode falar também que trata-se de um conflito ambiental, o caso em si. O conflito ambiental ele já existe antes, né? E eu acho que o desastre é um elemento, né, que revela que esses conflitos chegaram nesse ponto, né? O conflito de fundo é o conflito sobre o projeto de desenvolvimento, é o conflito sobre a atividade de mineração do nosso estado, né? A forma como essa atividade extrativista ela se sobrepõe, né, aniquilando os territórios de outros povos, né, de comunidades e grupos locais que têm um modo de fazer, ser, viver, né, em geral, específico, né, diverso. Então, a gente vem observando isso ao longo dos anos, né, em todo o estado de Minas Gerais, através do mapeamento dos conflitos ambientais. Então, de forma que, primeiramente, a gente tem que diferenciar, né, as categorias. Não foi acidente, foi um desastre, não foi acidente natural, foi um desastre, né, de proporções também tão grandes que a gente pode dizer que foi o maior desastre ambiental da história do Brasil e um dos maiores desastres ambientais do mundo. Então, porque às vezes a gente está aqui e não está tendo a dimensão, né? O maior desastre ambiental, até onde eu tenho notícia, no Brasil e um dos maiores do mundo, equivalente lá a, sei, vazamento de petróleo no Golfo do México, uma coisa assim, desastre ambiental, né? E com o agravante, assim, pessoas foram mortas, muitos animais, muita vida foi morta, né? Foi perdida, um rio inteiro, né? Uma bacia, né? Totalmente morta ou na sua extensão de bacia comprometida, e a extensão de como, em que intensidade foi comprometida ainda não se tem um inventário a esse respeito. Então muita coisa ainda está por vir de informação, de levantamento sobre o que de fato, né, em que dimensão, em que intensidade, etc., foi comprometido, e comprometido para sempre, ou comprometido a longo prazo, ou comprometido de imediato, né? Porque tem isso também. Então ainda não se tem informação, não se tem um levantamento sobre a dimensão real, mas já dá para a gente dizer que é um desastre maior do Brasil, né? Ambiental. Agora, não dá para dizer, como a gente teve notícias há pouco tempo aí, ontem, né, de que é um conflito socioambiental, da maneira como o governo do estado vem tratando alguns conflitos socioambientais como conflitos entre partes litigantes, partes que estão disputando determinada coisa, e por isso o estado ele constrói uma mesa de negociação, né, para poder mediar, fazer uma mediação entre as partes. Eu estou um pouquinho assustada assim, com esse encaminhamento. Aliás, uma outra coisa que a gente tem que pontuar aqui, né, é que no pós-desastre nós tivemos vários desastres em termos de abordagens, né? Abordagens desastrosas, politicamente desastrosas, né? Em termos de governança desastrosa em relação ao acidente, e continuamos a ter afirmações levianas, afirmações descabidas por parte de autoridades do Estado, que é muito triste, né? E a gente tem um dever de dizer e pontuar isso daí, né? Encaminhamentos nem sempre apropriados para a circunstância, né?
E agora essa notícia de um estabelecimento de uma mesa de negociação de um conflito socioambiental que realmente não é oportuno, não é adequado, não é apropriado para esse momento. Nós estamos falando de um desastre, né, que tem indícios de que, né, é um desastre criminoso, né? Nós estamos falando aqui de violação de direitos humanos, direitos civis, direitos ambientais. Não é só crime ambiental, direito ambiental, são vários crimes, né? Várias penalidades. Eu não sou advogada, mas acho que um advogado ele é capaz de arrolar aí no código, na nossa jurisprudência, e as modalidades de crimes, né? Então o que a gente espera é que realmente a justiça seja feita de fato, né? E que as penalidades sejam atribuídas, as responsabilizações e as penalidades também. Porque durante o nosso mapeamento de conflitos ambientais ao longo desde o ano de 2008 e percorrendo todo o estado de Minas Gerais, nas nossas oficinas, etc., quem participou do GESTA lembra das oficinas e tal, invariavelmente as pessoas se queixam da desigualdade de tratamento por parte do Estado. O Estado, né, as agências ambientais, elas são muito duras com os pequenos produtores, os pequenos, né, pescadores, moradores, né, da beira do rio, que são áreas de APP, áreas de preservação permanente, que por si só já configura, não pode fazer nada em APP, então é um problema por aí. Mas o órgão ambiental ele é muito rigoroso na aplicação de multas e nas penalidades às pequenas infrações ambientais, e ele é muito permissivo, e ele é muito, né, às grandes infrações. Então a gente precisa, né, atentar para isso. Eu me lembro de uma fala de um pescador lá numa oficina que a gente fez em Uberlândia, né? Ele disse assim, o órgão ambiental é que nem a babá malvada, né? Uma babá malvada que ela veio pune, ela mesmo toma conta, mas ela não toma conta direito, né? Ele usou essa expressão de, se não me engano, isso, uma babá malvada, né? Então, é assim que as pessoas veem os agentes ambientais, quando na verdade não deveria ser assim, né? Se eles estão ali para proteger o ambiente, para cuidar, né? Não deveriam ser pessoas que estão ali punindo os pequenos e sendo permissivos com os grandes. Então, acho que a gente tem que cobrar, enquanto sociedade, né, que esse caso seja tratado da forma apropriada, seja enquadrado, né, designado e, enfim, significado da forma como ele deve ser. Né? Não é um conflito ambiental, foi um desastre, né? Um desastre ambiental ocorrido a partir de operações de uma mineradora que não estavam corretas. Porque a literatura internacional, técnica especializada, ela diz o seguinte, que o rompimento de barragem tem 3 causas, os técnicos são 3 causas de rompimento de barragem e interrelacionadas. Projeto falho, execução de projeto falho e falha no monitoramento. São 3 falhas correlacionadas junto, que a causa de rompimento de barragem é isso. Projeto mal feito, execução mal feita, falha e falha no monitoramento. Então essas 3 relacionadas ocasionam, geralmente, a literatura diz, mais frequentemente, o rompimento de barragens, né? Então a gente tem que averiguar que houveram então falhas, que a empresa Samarco, ela é a responsável objetiva já pelo que houve, deve ser responsabilizada, que o Estado também ele é coautor, né, ele é corresponsável, porque não cumpriu efetivamente de forma eficaz com as suas, né, obrigações. E aí a gente entra então no tema do licenciamento ambiental, né? Eu acho que é o tema que foi pedido aqui, que tem a ver com isso, porque que as coisas chegaram nesse ponto, né?